Olá, eu sou o Carlos da Mata, sou Belo Horizontino, tenho 48 anos e estou na PVS desde o início, desde o primeiro dia. Olá, meu nome é Sonali, sou conhecido como Sol na PVS. Eu comecei na PVS desde o início, tinha um vínculo com o Alexandre Scarpelli e a gente trabalhou junto como corretores de seguro, e depois a gente trabalhou também em uma associação na época, e eu recebi o convite do Alexandre no meu escritório, no bairro Sinibu, em Venda Nova, junto com o meu diretor, bom na época, e os dois foram no meu escritório. E o Alexandre, ele virou para mim e falou que ia montar a PVS Brasil. Então assim, na mesma hora, eu não tive dúvida de aceitar, porque eu confiava desde o início na pessoa do Alexandre Scarpelli. Eu sabia que esse projeto seria um projeto de Deus para minha vida, e graças a Deus, eu vivo isso até hoje e tenho orgulho sempre de dizer que eu sou a PVS, a minha família é a PVS. O da Mata está desde o início, mas que eu peguei esse projeto mesmo e falei assim, agora eu vou dedicar 100% para a PVS. Foi na pandemia, foi no momento mais difícil da vida de muita gente que a gente pegou esse projeto e abraçou. De lá para cá foram só bênçãos. Isso de coração, sabe? E dentro do nosso processo, a gente tem um processo definido, a Regional da Mata ela tem um processo definido, a gente não abandona a nossa forma de trabalho, e dentro desse processo a gente está conseguindo ter muito sucesso, graças a Deus. São desafios também, mas a gente aprendeu a conviver com isso. A virada de chave, eu posso dizer que foi, claro, para quem me conhece, para quem sabe que eu sou atleta de voleibol, então assim, eu tive alguns clubes que eu atuei, e aí na pandemia, eu lembro que a última equipe que eu joguei foi a equipe de Goiânia, do Neurologia Ativa, e ali na pandemia, muita gente sofreu com isso, inclusive nós atletas. Então, eu tinha definido que ali era o fim da minha carreira, que eu não ia mais dedicar tanto ao voleibol. E eu sempre tive a PVS na minha vida. A partir daquele momento, aí eu comecei a perceber que a gente tinha que viver 100% a PVS. Então assim, a partir daquele momento ali, a chave virou, o processo nosso ele entrou em 100%, e a gente está aí até hoje conseguindo manter isso dessa maneira. Olha, eu sempre falo para todos, se você tem a esposa ou o marido, se vocês estão juntos nesse projeto, é muito difícil não dar certo. Se você tem Deus primeiramente, Deus é o nosso gerente, É impossível, sabe, dar errado. E a Sonali, a gente consegue dividir muito bem, ela como secretária da regional, e eu até brinco com ela, falo que ela é a melhor secretária do Brasil. E é mesmo, sabe, porque a gente consegue dividir as tarefas. Eu sou muito mais pro lado operacional, ali, de estar ali captando, e não que ela não faça isso, ela faz muito bem também, mas essa parte de secretariado, de processos, sabe, de ter aquela conversa mansa com o associado. Então isso aí a Sonali ela tem de diferencial. Nós fomos ganhando conhecimento, nós fomos ganhando um outro estilo de vida, que a PVS nos proporcionou. A partir do momento que eu conheci a fundo a PVS, desde a parte da sede, desde as pessoas que estão à frente, os administradores, eu percebi que tem mentes brilhantes por trás disso. Então isso foi um sentimento que foi despertando dentro de mim e aprendendo a gostar, entendeu, da PVS. E também ela nos dá um respaldo de produto bacana, que é o produto da PVS, Tá vindo para a PVS, você tá vindo por dinheiro, sabe? É um conselho que o da Mata dá para vocês. Esquece. Venha com coração, venha para você, venha com propósito de vida definido. E aí, você pode ter certeza, a prosperidade, ela será consequência. Deus, ele vai te abençoar pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo seu foco, aquilo que você colocar de coração nesse projeto. Olá, senhoras e senhores, quase que eu falo muito bom dia. Acostumado a fazer a abertura do Café Conhecimento e fazer a live a essa hora.
a gente acaba se perdendo um pouquinho. Mas muito, muito boa noite. Primeiramente, seja muito bem-vindo, você que está aqui com a gente. Bom, pessoal, primeira coisa que eu vou pedir é para que os convidados se apresentem, né? Então, quem for convidado aí, já coloca aí um eu nos comentários. Se você puder colocar eu e quem é a pessoa que te convidou, ou quem é a regional que te convidou, isso ajuda demais a gente aqui a entender um pouco desse impacto, tá? Então, vai colocando aí nos comentários. Vou tocando o barco aqui, fazendo alguns avisos e já vamos iniciar aqui esse nosso bate-papo. Bom, antes de qualquer coisa, vamos fazer assim, ó. Vou deixar claro para você como que vamos tocar agora esse momento. Primeira coisa, iremos falar um pouco sobre a apresentação de negócios, uma apresentação sobre o Teams, sobre a PVS Brasil e sobre como você consegue alavancar os seus resultados utilizando essa ferramenta. Por que eu falo ferramenta? Né? Por que coloco como ferramenta? Afinal, isso aí o nosso 01, nosso grande líder Elton Barbosa sempre compartilha com a gente que a PVS Brasil ela é uma ferramenta. É uma ferramenta. Né? Ou seja, qualquer pessoa pode utilizar ela e obter o melhor dessa ferramenta. Porém, o que vai mudar de fato o resultado das pessoas, o que vai mudar de fato a sua vida, é o como que você aplica essa ferramenta no seu dia a dia. Né? Eu preciso falar para você que já passaram milhares de pessoas por esse negócio. E hoje a gente tem, sim, algumas centenas de vidas transformadas, algumas milhares de vidas transformadas com esse projeto. Porém, é uma ferramenta e você vai ter um passo a passo, junto com a pessoa que te chamou, de como você obtém o melhor resultado. Porém, aqui nesses próximos minutos, a gente vai bater um papo bem rápido para você entender, primeiro, qual é o poder dessa ferramenta e depois alguns passos para você alavancar os seus resultados. Beleza? A galera já está colocando aí, ó. Bacana, muitos convidados, hein? Tô feliz. Muitos convidados. Bom, vamos lá, pessoal. Sigamos. Primeira coisa que eu quero lembrar você. Aqui você está dentro do canal Teams, né? O canal Teams, ele é um canal, aí alguns vão falar de Teams, né? Se a gente for certinho é Teams, mas a gente fala aqui que entre a gente é Teams, né? Esse canal, Teams Brasil, é um canal onde você vai ter acesso a diversos conteúdos. Então, você que está aqui pelo YouTube, né? Se você está no celular, você está em algum canto aí, já clica para você se inscrever nesse canal. Tá? Se você está pelo YouTube, clica para inscrever nesse canal. E, por favor, deixe aí também os seus comentários. Eu estou vendo a turma aí comentando. Deixe aí seu comentário, fala do estado que você é, da cidade que você é também, para ajudar a gente a entender o impacto, beleza? Mas se inscreve no canal do Teams Brasil, né? Se você está aqui no YouTube, curte essa live e também compartilha, né? Compartilha esse conteúdo, compartilha esse vídeo aqui, essa live. Afinal, quando você compartilha essa live, eu sempre gosto de brincar que compartilhar é um ato de amor. Por quê? Porque hoje esse projeto, ele tá chegando até você porque alguém lá no início começou a convidar um outro alguém, que convidou um outro alguém, que convidou um outro alguém, que esse alguém te convidou. Né? Então, existe um grande compartilhamento para poder chegar até você. Existia um grande compartilhamento que começou há mais ou menos aí 15 anos atrás. Então, e hoje tem reverberado muito ainda e tem, né, e fez com que chegasse até você. Então, continue compartilhando. Afinal, quando a gente compartilha, isso gera cada vez mais impacto, beleza? Bom, primeiro ponto foi falado. Agora eu preciso falar para você que existe uma agenda também. Hoje, nesse exato momento, existe uma agenda ativa do Teams. E essa agenda, a gente tem aí toda segunda-feira, às 8 horas da manhã, Café com Conhecimento. Eu, Thiago Moura, junto com meu grande amigo Júnior Sana, conduzimos em um momento para a gente exercitar o grande lema do Teams, que é histórias que se conectam. Aqui na PVS Brasil existem grandes histórias de líderes inspiradores e que conectam com outros líderes inspiradores, porque tem uma coisa que ajuda todo mundo a ficar no mesmo patamar, que é fome. Eu vou falar disso daqui a pouco, mas a fome é o que faz essa galera ficar tudo no mesmo patamar e alcançar resultados cada vez maiores nesse negócio, beleza? Então, já coloca na sua agenda segunda-feira, 8 da manhã, Café Conhecimento. Uma outra agenda muito importante, toda quarta-feira a gente tem um Momento Truck, onde a gente tem ali o nosso grande líder da PVS Truck, Marcelo Scatini, junto também com a Karina Murilo, conduzindo um grande momento para falar a respeito do truck, se a gente pode dizer assim, né? Melhor, para falar mais assertiva. Quer falar do bruto, falar do pesado, falar desse meio de transporte incrível que tem possibilidades maravilhosas para você poder alcançar
grandes resultados. Então, toda quarta-feira tem essa agenda para você também, beleza? Quinta-feira sim, quinta-feira não. Temos aí um momento ADM, um momento com o Júnior Sana e o time interno da BBS Brasil e BBS Truck, conduzindo ali junto com as secretárias, as ADMs de cada regional, né? Então, eles abrem o Zoom e trazem sempre conteúdos muito pertinentes ao dia a dia de todos aí dos escritórios. Fora as agendas que tem na sua regional, a agenda que tem no seu estado, se informe aí com a pessoa que te convidou, como é que é a agenda, como é que funciona essa agenda e como que você pode estar dentro dela também, beleza? Bom, recados iniciais aqui dados. Agora eu vou falar uma outra coisa. Primeira coisa é, você tá aqui, eu não sei aonde você tá, mas eu queria pedir para que você pudesse se distanciar de distrações. Então, talvez você esteja na sala, talvez você esteja aí na varanda, um grande fluxo, pessoas falando. Se distancie um pouco. Eu vou tomar poucos minutos aqui de você, mas são minutos que não vão voltar, né? São minutos que a gente vai investir aqui agora e, às vezes, alguma coisa que você precisa ouvir vai ficar aí pelo caminho se você não estiver 100% atento. Então, se coloque em um lugar com poucas distrações. Se possível, utilize um fone de ouvido também. Isso vai te ajudar a você se concentrar ainda mais para poder ouvir tudo que a gente precisa falar aqui, beleza? Então, se você puder, coloque o fone de ouvido. Terceiro ponto, comunique às pessoas ao seu redor que você vai participar agora de uma live, de um treinamento. E isso vai ser importante para que as pessoas possam respeitar o seu momento. Porém, se você é convidado e está aqui pela primeira vez, eu quero fazer um convite especial para a pessoa que toma grandes decisões junto com você. Talvez você não tenha avisado, mas se você é casado, né, casada, né, se teu esposo está aí próximo a você, se a sua esposa está próxima a você, se os seus pais estão próximos a você, quero fazer um convite para que você chame eles para estarem assistindo essa live com você e eles possam entender tudo que a gente vai falar aqui, porque acredito que vai ficar muito mais fácil eu explicar para todos do que você depois tentar reverberar algo que você vai aprender nos próximos 25 minutos. Beleza? Então, se você puder, vou dar aí sim 30 segundinhos para você chamar aí a sua esposa, o seu esposo, né, seus pais, ou alguma pessoa que é importante, que a palavra dessa pessoa tem um grande peso. Talvez ela não esteja presencialmente com você. Manda esse link aqui para essa pessoa. Fala, cara, você pode ouvir isso aqui junto comigo? Porque é uma proposta que me foi ofertada e eu acredito muito que pode ser uma grande oportunidade para mim. E você é uma pessoa muito importante que participa das minhas decisões. E estando comigo nesse momento vai fazer muito sentido para que eu possa definir, possa entender, né, esclarecer sem o viés da emoção, beleza? Então, vamos lá. Falaremos aqui hoje sobre a maior associação de proteção veicular da América Latina e que está às portas de ser uma grande premiada. E estamos torcendo aqui e já preparados para poder fazer a nossa votação, porque vai ter em breve aí uma votação muito importante para a gente ser colocado ali como a Associação, né, de Proteção Veicular Grandes Operações, referência no Reclame Aqui. Estamos buscando isso aí, beleza? Quem está comigo aí, coloca um aí, né, faz um aí para mim poder que a gente saber que a gente está conectado nessa, beleza? Bom, a PBS Brasil, maior associação de proteção veicular da América Latina, mesmo sem atuação na América Latina, afinal hoje já somos mais de 250 mil associados ativos. E antes de qualquer coisa, eu queria te fazer uma pergunta bem direta. Você acredita em liberdade financeira? E por que eu faço essa pergunta? Porque tem muita gente que talvez vai falar, não, eu acredito, pô, bacana, eu acredito em liberdade financeira. Mas na prática, você acredita que é possível você construir a sua liberdade financeira? Você acredita que é possível você construir um resultado que vai acontecer todos os meses a partir de uma construção e não a partir de uma batalha diária ali? E eu sei que poucas pessoas, às vezes, acreditam nisso. E por que poucas pessoas acreditam nisso? Porque existe uma grande realidade no Brasil chamada... existe algo muito grande no Brasil chamado realidade. E o que a realidade hoje fala? A gente tem um salário mínimo hoje de R$ 1.518, né, uma média salarial aí da população de algo em torno de R$ 3.100. E eu quero que você coloque nos comentários para mim. Você acredita que é possível sobreviver com um salário mínimo no Brasil hoje? Você acredita que é possível sobreviver? Vai colocando nos comentários aí, eu sei que vai ter um delay, mas eu já vou respondendo a você que talvez vá falar assim, cara, não é possível sobreviver. Eu vou falar para você que sim, é possível sobreviver.
com esse salário. É o que acontece. Hoje no Brasil as pessoas sobrevivem. Hoje, às vezes, as pessoas se sentem culpadas em buscar ter um resultado melhor porque parece que elas que são erradas. Quando, na verdade, você vai para países fora, né, na Europa, até mesmo na América Central e na América do Norte, e você vai visitar alguns países, você percebe que o normal é o que muitos aqui vão olhar como luxo. E aí você fica se culpando, como se você ter um resultado melhor fosse uma grande soberba da sua parte. Ah, mas como assim você quer ter um carro do ano? Mas como assim você quer ter um celular do ano? Ah, mas como assim você quer ter uma casa assim, assado? E ficam colocando na sua cabeça como se isso fosse errado, quando na verdade o grande problema é onde a gente está, né? As decisões que governantes atuais e passados foram tomando ao longo do tempo, que hoje fez com que o Brasil, de fato, vivesse uma realidade muito longe do que a gente espera. Afinal, o nosso problema no Brasil não é o quanto que a gente ganha, mas é o quanto que a gente gasta. O salário mínimo em Portugal é 800 euros. Né? Lógico que, né, você, para viver bem, você precisa ganhar um pouco mais de 1.200 euros lá. Porém, percebe que 800 euros é o salário em Portugal. E tem gente que sai daqui para ir para lá ganhar vida. Então, o problema aqui no Brasil não é o quanto a gente ganha, é o quanto a gente gasta. Mas eu posso fazer algo contra daquilo que eu gasto? Cara, não tem. Você vai brigar, você vai fazer textão no WhatsApp, você vai fazer textão no Facebook, no Instagram, mas no final do dia você vai comprar o leite. Você vai lá comprar o café. No final do dia você vai pagar a carne. No final do dia você vai andar de ônibus, você vai andar de Uber, você vai andar de carro, vai pagar gasolina. Então, assim, não adianta tu ficar reclamando disso, tá? Sabe? Assim, às vezes as pessoas acham que o Lula, que o Bolsonaro e que não sei quem das contas tá vendo a publicação que ele fez. Não tá, irmão. Não tá vendo nada, não. Então, assim, acorda. Ou você começa a mudar a sua realidade para você poder mudar a realidade ao seu redor, ou você vai ficar chorando o resto da tua vida, esperando que a realidade ao redor mude a sua realidade. Então aqui o papo é bem claro e bem sincero. Não estou aqui para agradar ninguém, nem para falar bonito. Estou para falar aquilo que precisa ser dito. Beleza? Então, quando você olha aí, ó, 16% da população ganha mais de 5 mil reais por mês. 16% da população. 0,8% da população ganha 20 mil ou mais. Ou seja, percebe? Esse é o cenário que a gente tem. Como que você acredita em liberdade financeira assim? Pensa aí, cada pessoa que você conhece, a cada 20 pessoas, né? Tá errado o texto aí, o pessoal vai corrigir, a cada 20 pessoas que você conhece, quantas ganham acima de 10 mil reais? A cada 10 pessoas que você conhece, quantas pessoas você conhece que ganha 10 mil reais? Percebe? Então, assim, se você, né, e aí quem já faz parte da PVS, eu tô falando de pessoas fora da PVS, tá? Mas quando a gente vai olhar a nossa realidade, a gente é oprimido o tempo todo por ter baixo resultado. Porque se você tiver um resultado muito acima, as pessoas da sua família já começam a falar, né? Pô, mas aí, tá esquecendo da família. Pô, mas aí, tá esquecendo dos amigos. Pô, agora tá rico, não fala mais com ninguém. Se você faz, às vezes, uma viagem um pouquinho diferente, já vem ali os dragãozinhos. Não, agora o cara viajou para não sei para onde. E aí só porque você foi organizado. Ou então você conquistou alguma coisa, foi jantar num lugar diferente, as pessoas já vêm, ó, nossa, e aí, tá podendo, hein? Percebe? O tempo todo você é oprimido, como se você viver fora dessa bolha de quem só tem resultado pequeno fosse um grande pecado, como se fosse grande errado. Então, a crença baixa sobre a liberdade financeira está muito atrelada ao seu ambiente. Então, escreve nos comentários, quem puder aí, ambiente. Quer começar a mudar o seu resultado? Comece a mudar o seu ambiente. Você já vai entendendo que aqui eu não estou para falar de uma ferramenta apenas, mas eu quero ser um agente de transformação na sua vida. Eu quero ser ousado e pedir que você permita com que eu faça isso. Né? Mas, Thiago, é o único caminho que dá é o que vocês falam? Não, gente, tem vários. Só que cada caminho vai ter um desafio. Eu tenho hoje aí o grande desafio, que é o quê? Ser um profissional liberal. Tem pessoas que querem ser um profissional liberal. Pode ter um resultado acima da média? Com toda certeza. Porém, para você ser um profissional liberal, você vai ter que ter uma especificidade ali naquilo que você faz. Você vai ter que ter algo específico que você faz. Seja, às vezes, você é dentista, um médico, um advogado, né? Eu não sei qual momento da vida que você está. Se você quer fazer isso, quer estudar para ser isso.
E eu admiro demais, afinal precisamos de médicos, dentistas, ortopedistas, advogados, contadores e por aí vai. Porém, talvez o momento de vida que você está agora não está pensando em investir 4, 5 anos da sua vida, né? E investir também financeiramente, afinal, mesmo que você consiga uma faculdade gratuita, você vai ter custos que envolvem durante 4, 5 anos ali um processo de entrega de conhecimento. Porém, existe uma outra coisa, você pode ser alguém renomado, né? Ah, Thiago, posso ser um jogador de futebol? Sim, pode. Só que é importante você entender que no meio do jogador de futebol, né, sei lá, 1% ganham salários exorbitantes. A média de salário de jogadores profissionais de futebol, quando a gente pega tudo, né, classe A, B, C e tudo mais, ela gira algo em torno de 2 salários mínimos. A gente tem aí, não é incomum, né? Esses dias eu estava vendo uma reportagem de um rapaz falando que, de um jogador um pouco mais famoso, que ele foi trocar a camisa com um rapaz nessas Copas do Brasil, né, que pegam times grandes com times pequenininhos, e o rapaz falou, cara, eu não consigo trocar a camisa com você porque eu tenho jogo sábado e eu só tenho essa camisa para jogar, um jogador profissional. Então, assim, ser alguém renomado, né, é bacana, mas será que todos que são renomados têm de fato resultado? Né? TikTok está muito na moda, nossa, eu quero ser um TikTok, quero ser um influencer, quero, sabe, né? Tem tanta gente que eu vejo, hoje existem no Brasil mais de 500 mil pessoas que trabalham oficialmente como TikTok e como influencer, né? Cadastrados em plataformas e tudo mais. E a grande verdade é quantos influencers que você segue? 5, 10, 1, 30, sabe? Mas tem 500 mil cadastrados. Né? E aí a gente vai começando a olhar e falar, pô, alguém renomado dá um trabalho e é mais desafiador. Se você tem um talento da música, bacana, mas assim, eu não sei se você já teve essa experiência de ir num local. Essa semana mesmo, eu fui aqui no Coco Bambu do Recreio, né? E, cara, o rapaz tocando belíssimamente, uma voz muito boa, né? Tocava muito bem, né? Usava ali uma pedaleira diferente para poder fazer, né, um som diferente. E às vezes eu olho uns cacareco cantando a música que tu não consegue nem entender. Ou seja, não é o talento que está decidindo quem é que faz sucesso. Não sei se você já teve experiência, se conhece alguém que tem talento, mas nunca foi reconhecido por esse talento. Um talento musical, um talento no futebol, um talento às vezes na arte, né, como artista. A grande verdade é que ser alguém renomado também é um grande desafio. E lógico, você pode ser um empresário. Né? E quando a gente fala que um empresário, vai existir aquele grande desafio de esse empresário ter que investir por vezes, né, ter que colocar um dinheiro na frente para abrir um CNPJ. Hoje eu não sei, né, o custo exato, mas assim, para você abrir um CNPJ na sua cidade, você já deve saber mais ou menos o custo, contador, e faz uma opção de coisa ali que tem um investimento. Se você for investir hoje numa carrocinha de cachorro-quente, sei lá, uma carrocinha com uns 3, 4 mil reais, vai comprar material mais R$ 1.000, vai pegar a licença do ponto, porque se você for num ponto clandestino pode perder tudo. Então você vai ver, até para abrir uma carrocinha de cachorro-quente hoje no Brasil, tu não vai gastar menos de 5, 6 mil reais. Né? E esse é o cenário que a gente tem agora. Né? Então, assim, existem possibilidades de você alcançar a liberdade financeira? Existe, tá? Porém, é importante falar que cada uma vai ter o seu grande desafio, né? E foi pensando justamente nisso que a PVS ela elaborou esse modelo de negócio. Afinal, é um modelo de negócio que eu já preciso te avisar, ele não tem investimento inicial. Então, talvez você tenha caído aqui, talvez você é convidado de alguém que está ouvindo essa proposta. Eu preciso, primeira coisa, te falar, a PVS Brasil, ela não é nada contra, tá? Nos inspiramos muito para iniciar esse processo no mercado de multinível, né? Que é um modelo de negócio muito exponencial no mundo todo, né? Porém, ela não é uma empresa de multinível. Nós não temos um kit para você adquirir, ou seja, para você comercializar e você levar a proposta da PVS, você não paga R$ 1 por isso. Né? A grande questão é que você recebe para poder, a partir da sua produtividade. Mas quanto que eu recebo, Thiago? 20%? 30%? Não, 100% da sua adesão, integralmente. Existe um repasse ali de rastreador que você acrescenta nessa adesão, eu explico lá na frente, mas a adesão em si, que é ali a taxa administrativa de start do contrato, ela é 100% do vendedor, do consultor, né, daquela pessoa que está levando essa proposta. Um outro ponto importante é que os ganhos são recorrentes. Então, existe a possibilidade de você ter o ganho imediato e também um ganho recorrente. Afinal, uma pessoa, quando ela entra na PVS Brasil, se você não entendeu ainda o que é, eu vou falar nos próximos slides, quando ela entra na PVS Brasil, ela adquire o acesso e, a partir dali, no primeiro mês, nos próximos meses, ela começa a pagar um valor para se manter ativa
né, na associação, né? Ela começa a ali participar ali de todo o processo de rateio da associação para poder arcar com os custos. Enquanto ela estiver ativa, você é bonificado por isso. Além disso, você também tem a possibilidade de trazer pessoas para atuarem no seu time, né, para estarem junto de você. E essas pessoas, a partir da produtividade delas e com o seu acompanhamento, é possível que você também possa ter parte desse resultado delas, né? Além disso, é o que eu sempre falo, existe uma segurança no recebimento. Afinal, quando a gente traz um novo associado, ele se associa à marca APVS Brasil, à associação, à instituição APVS Brasil. Então, caso você traga alguém que é muito bom, um grande líder, e esse líder, por algum momento, ou por algum motivo, ele saia dessa operação, né, os associados, eles continuam vinculados a você. Então, você tem uma segurança nesse recebimento. Não é aquela dinâmica que tem algumas empresas, né, onde o consumo está muito vinculado ao consultor, e quando ele sai, ele para de consumir. E aí você automaticamente perde toda uma cadeia de consumo. Não, na PVS Brasil não funciona assim. Nosso processo é com associado. Então, mesmo que você traga alguém e essa pessoa ela começa a performar bem e por algum motivo ela desista no meio do caminho, toda aquela construção dela, ela continua em você e você não tem essa perca no seu recebimento. Além disso, lógico, a gente tem aí uma gama de treinamentos e acompanhamentos 100% gratuito. Sim, você não paga R$1 para fazer parte aqui dos nossos treinamentos. Muito pelo contrário, né? Às vezes tem até algumas bonificações por esse processo e por esse acompanhamento junto da gente. Mas talvez você deva pensar, Thiago, tudo bem, mas existe mercado, existe demanda? Porque eu já vejo tanto lugar seguro, vejo tanto lugar proteção veicular. Bom, eu sei que às vezes a nossa vista ela nos engana um pouco. Por quê? Porque por mais que a gente conheça várias seguradoras, e talvez na sua região tenha várias empresas, várias associações de proteção veicular, hoje o mercado ele ainda não responde da maneira que deveria a esse processo. Hoje apenas 30% da nossa frota ela é protegida aqui no Brasil. Algo que fora do Brasil isso não existe. Né? Não existe, por exemplo, na Espanha, o carro sair de uma agência e ele não ter algum tipo de proteção. Né? Na verdade, ele é até multado caso ele seja parado por uma blitz e o seguro dele esteja vencido. No Brasil, a gente ainda não tem essa dinâmica, né? Acredito que em breve já vai começar a ser discutido sobre isso. Afinal, é um risco, né? Você tem um bem que pode danificar o bem de outra pessoa e aquilo ali não tem um seguro atrelado àquele processo. Porém, hoje não tem e o que acontece é isso. 85 milhões de pessoas no Brasil hoje não tem nenhum tipo de proteção veicular ou seguro nos seus veículos, né? Então, é uma grande oportunidade e talvez por isso, mas não somente por isso, a PVS Brasil hoje tem um número de 14 mil novos associados todos os meses na PVS Brasil e próximo a 1.000 associados todos os meses na APVS Truck. Esse movimento, né, é muito fruto de uma equipe fortalecida e empenhada que está aproveitando esse momento de mercado. Talvez você pense, pô, Thiago, seria maravilhoso se eu entrasse há 15 anos atrás. Pode ser que sim, mas talvez você está sendo preparado esse tempo todo para entrar agora. Acabamos de aprovar uma lei onde a SUSEP, né, um grande órgão, uma grande autarquia que sempre foi responsável por regular aí o processo das seguradoras, agora também está responsável pela regulação. E a PVS Brasil já está cadastrada. A PVS Brasil e a PVS Truck já estão cadastradas na SUSEP para poder dar ainda mais tranquilidade e segurança para os nossos associados. Então, você está entrando, vou ser ousado em falar que no melhor momento. Beleza? Então, Thiago, beleza, fala um pouquinho sobre a PVS. Bom, o que é a PVS? A PVS é uma associação de proteção veicular, como eu falei lá no começo, né, que está no mercado já há praticamente 16 anos. São mais de 250 mil associados ativos. Né? Hoje aí eu vou atualizar esse dado aí, são mais de 400 escritórios já em todo o Brasil. Temos uma sede em Belo Horizonte, com mais de 5 mil metros quadrados, onde tem toda a nossa operação prática lá. Temos uma sede no Rio de Janeiro, com mais de 14 mil metros quadrados, na principal via aqui do Rio de Janeiro. Estou aqui no Rio de Janeiro, né? E também uma sede na PVS Truck em São Paulo, que são mais de 2 mil metros quadrados, um prédio comercial mais alto de São Paulo. Então, assim, é uma associação que já está presente, né? E, Thiago, mas o que cobre? Como é que funciona na prática? Eu meio que caí de paraquedas aqui. A pessoa que te chamou, ela vai explicar exatamente como funciona, mas que você possa entender que a PVS Brasil ela tem todas as proteções necessárias para que o associado ele possa andar
tranquilo no dia a dia. Incêndio, roubo, furto, colisão, fenômeno da natureza, rastreador, assistência, 24 horas, reboque, por aí vai. Tá? Então, a pessoa que te chamou vai treinar você, vai qualificar você, vai explicar passo a passo, desculpa, como funciona esse processo. Bacana, Thiago, achei tudo interessante, mas como é que funciona esse ganho, tá? Bom, existem 3 formas de ganho dentro desse processo. Primeiro, comissão na adesão. Segundo, renda recorrente. E terceiro, são as premiações. Comissão na adesão é muito simples. A cada veículo que você coloca na PVS Brasil, você tem um ganho de 350 a gente coloca 600 por média. Mas hoje a gente tem diversas pessoas, se alguém puder comentar aqui na PVS Brasil, tá? Qual foi o maior valor de adesão que vocês já tiveram ali, né? Então, colocando aí nos comentários para a galera ver. Então, assim, eu falo que a partir de 350, porém, o ganho, né, vai muito decorrente da sua negociação e, claro, também do modelo de veículo, né? Não é incomum a gente ter adesões ali por mais de R$1.000 em veículos que passam, né? A PVS hoje, em alguns casos, em alguns locais, tem uma cobertura até R$250 mil. Então, não é incomum. Mas também tem a linha do truck, né? A linha do pesado, aonde a gente tem aí adesões a partir de R$800. Né? A gente já teve regionais com adesões. Eu vou até deixar também a galera comentar aí qual foi o maior valor de adesão que vocês já cobraram aí na PVS Truck, tá? Pode ser um conjunto aí para a gente ter uma noção e a galera entender um pouquinho o impacto disso. Coloca aqui nos comentários qual foi esse valor maior de adesão. Então a gente tem tanto no veículo passeio como no caminhão, no truck, a gente tem a possibilidade ali de um ganho imediato, né, a partir da adesão paga. Lógico, como eu falei, a gente tem ali um repasse do rastreador, que é um valor que você cobra a adesão e coloca esse valor do rastreador acima, e aí a pessoa que te convidou, ela vai ter total capacidade para te explicar a melhor estratégia para você utilizar, beleza? Lembro que a primeira adesão ali, ela não é uma primeira mensalidade, tá? Então, entenda aí que existe um processo ali que essa pessoa que te convidou vai te explicar. Beleza, Thiago, mas existe uma forma de eu ter um ganho exponencial nos primeiros meses? Eu tenho que construir uma carteira durante muito tempo? Como é que funciona isso? Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu vou falar aqui um passo a passo para você alcançar um ganho de 3 mil em 3 meses utilizando as adesões como ferramenta, beleza? Bom, se você hoje fizer 20 cotações, abordar 20 pessoas por dia, é comum que essas 20 pessoas por dia vão te gerar em torno de 10 cotações. Né? Porque às vezes você vai abordar uma pessoa, seja num semáforo, num estacionamento, num lava-jato, numa ação, numa indicação, talvez essa pessoa de cara ela não vai disponibilizar para você as cotações, para fazer uma cotação para ela. Porém, a cada 2 ali, uma você consegue. Então, pensando que na semana você consiga 50 cotações, né? Ou seja, 10 cotações por dia, né? No mês você vai ter 200 cotações. Dentro da PVS é comum a gente entender que a conversão, ou seja, a quantidade de fechamentos por cotação, ela gira em torno de 10% a 12%. Aqui eu coloquei um valor bem reduzido, de conversão de 5% apenas. Ou seja, se você fizer 200 cotações, é possível você converter 5% disso, pelo menos no começo. Ou seja, 10 novos associados na sua base. Então, percebe? 10 cotações por dia, em um mês, trabalhando apenas de segunda a sexta, 200 cotações, 10 novos associados. E na prática, Thiago, um novo associado, lembra que a gente falou aqui, R$350. Vamos falar que você vai ter um custo de passagem, vai ter um custo de alimentação durante 20 dias. A gente faz um bem bolado ali, e no primeiro, ali em até 90 dias, nessa projeção você já consegue alcançar um ganho de R$3.000, que pode ser ao longo desses 90 dias, ou pode ser a cada 90 dias, a cada 30 dias ali nos primeiros 90 dias. Então aqui é só uma projeção para você entender. Porém, esse é o ganho da adesão. Existe também um ganho recorrente, tá? Não vou entrar nas subdivisões aqui não, mas só para você entender um pouquinho como é que funciona. Hoje existem 3 níveis de ganho de recorrência, né, diretos da sua base. O primeiro é como consultor, onde você ganha 5% da sua base quando você atinge a sua meta. No segundo é do ganho do home office, que você ganha 7% sobre a produção da sua base quando bate a meta. E no caso do regional executivo, ganha 10% da sua base
com a meta atingida. Como que eu alcanço cada nível, Thiago? Vamos entender aqui um pouquinho. Cheguei aqui, Thiago, entendi, vi tudo, que bacana, legal, tá? Gostei, confiei na PVS, mas, cara, não é para mim, não quero fazer parte desse game, não tem problema. Você pode se tornar o que a gente chama de indicador. O indicador é aquela pessoa que conhece pessoas que têm carro, conhece pessoas que às vezes têm caminhão, têm frotas, querem, de alguma forma, rentabilizar essa carteira que ela tem ali, gerar um benefício para as pessoas próximas, mas também rentabilizar isso. O que essa pessoa faz? Ela pega um consultor da PVS e indica amigos, parentes, familiares, pessoas conhecidas, indica para que essas pessoas possam fazer a PVS Brasil. E aí, ela vai combinar com esse consultor e parte dessa adesão o consultor, ela bonifica esse indicador. Qual é o valor, Thiago? Isso vai ser uma negociação sua com o consultor, tá? Mas existe essa possibilidade de você ser um indicador. Thiago, não, faz sentido para mim, tá? Como é que eu faço? Bom, você pode se tornar um consultor. E aí a pessoa que te chamou, ela vai capacitar e qualificar você a esse processo. E você vai perceber que aos poucos você vai começar a montar a sua carteira. E quando essa sua carteira atinge 30 ativos na base, você vai alcançar automaticamente o nível de consultor líder. E aí você começa ali todo o seu processo também de, lógico, trazer novos associados, mas também trazer novos consultores. E esse processo ele vai seguindo uma trilha. E nessa próxima parada da trilha é o nível de regional home office, que são aqueles consultores que perceberam valor no negócio, começaram a investir tempo mais ainda no negócio e alcançaram 200 itens com a primeira mensalidade, 200 itens ativos na sua base. Lembra que você trouxe uma pessoa, essa pessoa pagou a adesão e começou a pagar o boleto dela para ficar protegida. Essa pessoa é um ativo. E quando você atinge o nível de 200, você pode abrir a sua regional home office. 300, você abre a sua regional executiva. É uma regional onde você ali vai ter o seu espaço, o seu escritório, você vai ter ali também uma movimentação de uma secretária, né? E vai estar ali já num próximo nível dentro dessa instituição chamada PVS Brasil. Beleza? Bacana, Thiago, mas aí acabou? Não. Por quê? Porque agora o teu papel é duplicar e você formar novos regionais abaixo de você. Então, quando você forma um novo regional, automaticamente você é intitulado um gerente regional. E quando você forma um gerente abaixo de você, você é automaticamente intitulado como gerente master dentro da sua operação. Existe um comissionamento também aqui nesses níveis, porém a pessoa que te chamou, ela vai explicar um pouco dessa dinâmica, porque é uma conversa realmente um pouco mais prolongada e lá na frente. Mas saiba que em todos esses níveis você pode ter ótimos ganhos ali de cara, beleza? Bacana, Thiago, entendi que eu tenho um ganho na adesão, que eu tenho um ganho na recorrência, mas você falou de premiação também? Sim. Isso porque todos os meses nós reconhecemos 20 consultores a nível Brasil e premiamos financeiramente com prêmios até R$ 2.500, somando R$ 10.000 em prêmios, os 10 melhores consultores a nível Brasil. Né? Além disso, aqueles que a gente percebe que fazem um trabalho além, né? Ou seja, um trabalho acima da média, que são os top consultores, participam de 2 sorteios no valor de R$ 3.000. Não sei se alguém aqui já ganhou esse sorteio, coloca eu ganhei, né? Se alguém já participou e ganhou desse sorteio, né? E esse sorteio ele funciona como? Quando você atinge 15 itens com a primeira mensalidade paga, né? Ou seja, novas adesões do mês anterior que pagaram o boleto no mês, você está qualificado como um top consultor da PVS. E você que é top consultor da PVS tem ali a possibilidade de participar desse sorteio de R$ 3.000 no Pix, tá, gente? No Pix, não parcelado não. Todos os meses a gente tem esse sorteio aqui. Além de, lógico, premiações estaduais, premiações nacionais, movimentos que os próprios regionais fazem e, né, todo o processo que a gente tem aí de reconhecimento, beleza? Bom, gente, expliquei como é que funciona a PVS, expliquei como é que funciona os ganhos, mas lógico, você vai ter todo o subsídio. Primeiro, em tecnologia. Você vai ter um aplicativo na palma da sua mão, onde você vai conseguir fazer uma cotação rápida em minutos, tá? Rápida em minutos, onde você vai conduzir do começo ao fim, na palma da sua mão, de onde você estiver, todo o processo de cotação e de venda para um novo associado. E lógico, você vai ter também acesso a treinamentos e cursos semanalmente, né, quase que diariamente, para que você possa se tornar a sua melhor versão. Temos acesso aí aos treinamentos e cursos a partir da plataforma Teams University,
que é a plataforma de EAD do Teams, lives semanais, treinamentos presenciais e online, né, o EAD exclusivo, como eu coloquei aí para vocês também, beleza? E tudo isso, né, com essa ferramenta chamada Teams Brasil, né, que é o nosso grande catalisador, é onde parte todo o nosso processo aqui do Teams. Então, qual é o objetivo do Teams, Thiago? O objetivo é reconhecer, qualificar e capacitar o time comercial, né? Como que a gente faz isso? Através das nossas plataformas digitais, YouTube, @Teams Brasil lá no Instagram também, nosso canal também Teams News, um canal dentro do WhatsApp, na verdade, um grupo dentro do WhatsApp direcionado a consultores regionais e, lógico, todas as outras formas que a gente faz aí através de treinamentos presenciais também, muitos a nível nacional e muitos também a nível estadual, pelos teams aí que a gente, pelos teams que a gente tem espalhado por todo o Brasil, beleza? Bacana, Thiago, entendi, fez muito sentido para mim, acho que é legal, mas aí eu fico preocupado, será que eu tenho, sabe, será que eu tenho aderência para esse negócio? Será que eu vou funcionar? Bom, eu não sei, na verdade eu não sei. Eu sei o que normalmente acontece com esse tipo de pessoas que eu vou descrever para você agora. Esse tipo de pessoa geralmente adere muito bem. Quer dizer que esse tipo de pessoa vai ter resultado? Não. Quer dizer que esse tipo de pessoa tem mais propensão a ter resultado. Por quê? Tem pessoas que vão ter resultado e que às vezes não têm todas essas habilidades. Mas tem pessoas que têm todas essas habilidades, mas às vezes não têm um resultado. Por quê? Porque falta nela que eu vou mostrar daqui a pouco no próximo slide. Beleza? Então, primeiro, a gente busca pessoas focadas. Né? Ou seja, aqui, pessoa focada, gente, não estou falando que você vai abandonar o que você faz hoje. Ah, então, Thiago, roda o número, eu vou parar de rodar? Ah, Thiago, eu sou CLT, eu vou parar de ser? Ah, Thiago, eu sou concursado, vou largar tudo? Não. Foco, gente, é o quê? É você dar intencionalidade, você dá intensidade para aquilo que você está fazendo agora. Né? Então, assim, você precisa ter foco agora, que nem eu. Provavelmente tem gente que não está com foco aqui. Tá olhando para mim, tá olhando para televisão, tá olhando novela, tá olhando Instagram, tá rodando o Instagram. Olha aí quanta coisa que a gente deixa comer o nosso cérebro. Você ouvindo uma oportunidade, às vezes você está aí percebendo aqui de alguma forma, tá folheando aqui Instagram, vendo um videozinho de comédia e a gente falando de coisa séria aqui. Né? Então, assim, o foco é isso, você dá energia, intencionalidade, intenção e intensidade naquilo que você está fazendo naquele momento. Você só pode dedicar 2 horas por dia? Cara, seja as suas melhores 2 horas. Só posso dedicar 3 horas por dia? Cara, seja as suas melhores 3 horas. Porque é muito melhor você dedicar 2 horas com muita intensidade, com muita pressão, do que você ficar 8 horas se arrastando pelo dia. Beleza? Então, mas se eu consigo, Thiago, me dedicar 5, 6, 7, 8 horas por dia, com muita intensidade e com muita pressão, aí provavelmente você vai ser o nosso próximo regional, como a gente já tem mais de 400 espalhados por todo o Brasil. Beleza? Então, pessoas focadas, com visão empreendedora, com foco no resultado, com vontade de aprender, e que buscam prosperar, mas que tem, acima de tudo, fome. Tiraram meus slides da fome aqui, ó. Vai matar alguém aqui, ó. Mas, ó, fome, gente, é o que resume para mim isso tudo aqui. Por que eu falo da fome? Porque, cara, às vezes você pode... Tem gente que fala, pô, mas o que eu preciso saber? Cara, a gente tem gente de tudo que é jeito aqui, sabe? A gente tem pessoas que performam muito bem, que eram corretores de plano de corretores de seguro, pessoas que eram vendedores de bala no trem, pessoas que vendiam, né, que entregavam tapete, pessoas que vendiam colchão de porta a porta. A gente tem pessoas que eram motoristas de ônibus, motoboy, atendente da Claro, call center. A gente tem gente que era empresário. Cara, sei lá, tem tanta gente que vendia açaí, né? Tem gente aí que, cara, fazia tanta coisa na vida. Então, assim, mas o que elas têm em comum? Essas pessoas têm fome. Vontade de crescer, vontade de mudar de vida, vontade de mudar a vida da sua família. Porque tudo que eu estou falando aqui, às vezes, não vai fazer sentido para você. Mas, às vezes, o resultado que você pode gerar aqui é o que você está procurando para mudar a realidade da sua família. Sabe? Eu falo muito isso. Às vezes, o que mais move a gente não é, às vezes, aonde a gente pode chegar, mas, às vezes é da onde a gente quer sair. Eu falo para você com muita tranquilidade que a nossa vida se move mais quando a gente quer fugir de algo do que quando a gente quer se aproximar de algo. Por isso que eu falo da fome, sabe? Assim, a fome ela é essa vontade incontrolável de buscar algo que vai tirar você de onde você estava.
Quando eu como para me saciar, eu como porque eu estou com fome. Então, eu quero me alimentar para sair desse estado de fome. E aqui você vai ter oportunidade de ter um negócio, de ter um processo, de ter um projeto aonde você vai ter ferramenta para saciar essa tua fome, para saciar essa tua fome. E você vai perceber o quanto que você pode chegar muito mais longe, não porque é a PVS, não porque é o Thiago que está falando aqui, porque é a pessoa que te chamou, não. É porque você agora tem uma ferramenta que vai proporcionar isso para você. Mercado próximo a você. A gente está falando de mercado de carro. Quantas pessoas na tua agenda que você conhece que tem carro? Imagina que você tem sempre, sei lá, 500 pessoas na tua agenda. Dessas 500, você tem lá 10% que tenha carro? Não, vai ter muito mais. Mas de 500 pessoas. Vamos falar que 20%. Hoje, na média, a cada 2 pessoas na tua agenda, uma tem carro. Isso é estatística no Brasil. Se você tem 500, só 20% tem carro. São 100 veículos que você pode não apenas buscar para proteger, mas também você pode pegar de indicação, porque esse cara que tem veículo, ele conhece mais 5, pelo menos, que tem veículo. Ou mais 20, ou mais 10, mas vamos falar 5. Então, esses 100 aqui já virou 600, que cada um te indica 5. Então, assim, é um negócio muito exponencial que você pode alavancar. Mas eu quero aqui, rapidamente, nos próximos 15 a 20 minutos, passar para você uma direção. Tá? Toda semana a gente traz aqui uma parte de um sistema de treinamento. Ou seja, você tem ali 9 passos que, se você seguir, você vai conseguir alcançar resultados muito exponenciais. O que eu quero que você entenda antes de qualquer coisa aqui? Que eu já vou partir da premissa que você entendeu que esse negócio pode fazer. Thiago, ainda não me decidi, mas fica comigo aqui até o final. Mais 15, 20 minutinhos a gente mata tudo aqui. Por que eu quero falar isso para você? Porque existe um processo. Existe algo que já foi validado por mais de 1.000 consultores que hoje vivem alta performance, por mais de 400 regionais que hoje vivem uma vida acima da média. E esse processo ele precisa ser respeitado. Por que ele precisa ser respeitado, Thiago? Porque eu quero que você tenha resultado. Se eu falasse assim, cara, se eu quisesse só uma quantidade de gente e vai embora, eu ia falar, cara, vamos, capta, e aí, gente, cada um se vira para poder vender, cada um se vira para poder trazer o associado. Não, aqui a gente desenhou um processo não baseado no que eu acho, no que o outro acha, não, baseado naquilo que a galera faz. E essa turma que hoje tem resultado, ela segue 9 passos aí no dia a dia, e você vai entender um pouco como é que funciona. Bom, primeiramente, então, já vou partir da premissa que você está com a gente, seja muito bem-vindo ao Teams Brasil. Um recado muito importante aqui do nosso 01, né? Ele fala que o passo mais importante para que a gente possa ter sucesso aqui na PVS Brasil não são as habilidades. Lembra que eu acabei de falar? Tem gente de tudo que é jeito aqui nesse negócio. Tem gente de todos os movimentos. Cara, sei lá, coloca aqui quem é consultor ou regional que já vive 100% da PVS. Coloca nos comentários para mim o que você fazia antes de ser 100% da PVS. Só para a gente entender essa pluralidade. Então, coloca nos comentários aí o que você fazia antes. Né? A gente tem gente hoje que vive uma vida de jogador de futebol e que era assistente de serviços gerais, né? Lá na Bahia, né? Então, assim, hoje a gente tem pessoas de todos os tipos. Então, nosso líder ele fala muito isso. Não é as habilidades que você tem, mas sim a fome que você tem de mudar de vida, né? E você está ouvindo isso de quem? Ah, o CEO do Teams, o 01 da PVS. Sim, mas esse cara que quando chegou na PVS Brasil, tinha um carro em busca e apreensão. Não lembro agora se é um Celta ou se é um Classic, acho que é um Celta, sei lá, um Corsinha, acho que é um Corsa, né? Em busca e apreensão, né? Com a mão na frente e outra atrás, devendo mais de 300 mil reais para a agiota, né? E hoje vive uma vida muito acima da média no Brasil, né? Porque acreditou não apenas em si, mas também acreditou em todas as pessoas que hoje estão aí dentro desse negócio, né? E acreditou em você também, porque mesmo ele não estando aqui agora, ele participa de várias lives com a gente, né? Mas sempre está muito atento, muito presente aí na vida da equipe, né? Então, vai vendo aí que a galera começou a colocar o que eles faziam antes de estar hoje vivendo 100% de APVS, beleza? Bom, qual é o objetivo do Teams? Cara, é conduzir você. Vou resumir aqui, tá? É conduzir você, é direcionar você para o resultado. Ponto importante. Seu sucesso é nossa prioridade. Por que a gente fala isso aqui? Ah, Thiago, mas isso é a frase para-choque de caminhão. Isso aí é para você estimular a gente, é para você motivar a gente. Bom, gente, qual é a grande questão, qual é o grande ponto aqui que a gente entendeu dentro desse negócio? Na medida que você vai avançando dentro da PVS, você vai perceber
que um dos grandes ativos que a gente tem são as pessoas, né? Então, quanto mais pessoas treinadas, qualificadas e com resultado dentro da operação, mais a operação se fortalece. Só que o modelo de negócio que a gente tem hoje faz com que isso impacte não apenas a associação, mas principalmente você que é líder. Então, você vai perceber que na medida que você tem mais pessoas com sucesso abaixo de você, maior vai ser o seu resultado, maior vai ser a sua estabilidade dentro desse negócio. Então, sim, o seu sucesso é a nossa prioridade. Mas o que é sucesso de fato, né? Eu gosto de falar que as pessoas elas acabam não alcançando o sucesso porque não conseguem defini-lo. As pessoas olham para o sucesso e às vezes não tem muito clareza do que é, de como funciona, de como buscá-lo, justamente pelo fato de não saber o que está percorrendo. Então, por isso que eu gosto sempre de falar que o sucesso ele é algo muito individual e muito particular e que precisa ser visto assim por cada um de nós, né? O sucesso ele é aquilo que a gente tem buscado todo santo dia, mas que às vezes a gente não percebe. Então, eu falo que para algumas pessoas o sucesso vai estar estampado num carro, vai estar estampado numa casa. Talvez o sucesso agora, né? E é importante lembrar que o sucesso, a percepção de sucesso ele vai mudando na medida que você vai avançando, né? Talvez seja uma casa, mas talvez seja pagar uma escola melhor para os seus filhos, talvez seja pagar, né, um plano de saúde para os seus pais, que às vezes, né, não conseguem hoje arcar com esse custo sozinho. Então, eu não sei o que é sucesso para você, mas é importante que você defina o sucesso, né? Existem 3 pontos importantíssimos. Deixa eu tentar, eu precisava tentar mutar o meu WhatsApp aqui. Deixa eu ver. Acho que se eu mutar aqui, eu acho que eu mutar a tela, eu acho que já resolve, né? Então, voltando, tem 3 pontos que são fundamentais na hora que a gente vai definir o sucesso. Primeiro, especificidade. Segundo, a relevância. E o terceiro, o tempo. Então, o que basicamente é isso, né? Quando eu falo de especificidade, eu estou falando sobre definir com clareza. Ou seja, eu quero ter um carro melhor, não é clareza. Eu quero ter uma casa melhor, não é clareza. Eu preciso ser mais específico, né? Que tipo de carro, que tipo de casa, que tipo de moto. Por que eu preciso ser específico, Thiago? Porque se eu não tenho nem o dia da entrada agora desse carro, não tenho nem o dia da entrada dessa casa. Porque existe uma coisa chamada... eu não vou usar esse termo, não. Eu usava, esquece, deixa ele pra lá. Mas assim, eu quero só que você entenda que tudo aquilo que eu foco expande. Se aquilo que eu foco expande, as oportunidades para alcançar aquilo também. Então, se o meu foco está no carro, e eu de fato deixo isso muito claro, modelo de carro, tipo de carro, valor, forma de pagamento, isso fica claro para mim começar a montar meu planejamento, à medida que eu vou avançando no dia a dia, isso vai se expandindo. E as oportunidades também, né? Então, a especificidade é importante para isso. A relevância é a mesma coisa, né? A relevância é quanto que isso é importante para mim. Quantas e quantas pessoas acabam buscando coisas não por si só, né? Não pelo seu desejo, pelo aquilo que ela quer, mas buscam as coisas porque o outro tem, você achou legal, achou bonito. Às vezes é o shape, né? A pessoa tá buscando botar um shape, mas aí a pessoa vai pegar um shape, né, pensando porque viu o outro ali na academia, viu a outra ali na praia e achou que estava, legal. E aí a pessoa fica colocando aquilo que ela quer nas mãos de outra pessoa, sabe? Fica colocando aquilo que ela quer só porque o outro tem, só porque o outro fez. Não, relevância. O sucesso para você tem que estar claro, mas tem que ser relevante também para você e não para o outro, beleza? Tempo. Ter sucesso precisa ser algo palpável, né? Por mais que, como volto a falar, a gente vai mudando esse conceito, né? Cara, às vezes você vai alcançar o sucesso para você hoje é ter estabilidade financeira e você entendeu que para ter estabilidade financeira você tem que alcançar isso. Bacana. Quando você tem isso aqui, você alcançou, ou seja, você alcançou o sucesso. Quer dizer que você paralisou na vida? Não necessariamente, você pode dar um próximo passo, né? E esse próximo passo, talvez, você vai ter que redefinir aquilo que é sucesso para você, vai ter que redefinir aquilo que é importante para você. Então, por isso que é importante ter tempo a tempo, né? Então, entenda isso, defina o sucesso para você, né? E coloque isso de forma palpável, temporal, beleza? Aqui na frente vai estar explicando cada um, os questionamentos que você precisa fazer, mas como eu falei, esse material vai ser enviado para você e aí você vai conseguir conduzir com ele aqui, beleza? Então, vamos dar um exemplo. O que é o sucesso para mim aqui de forma específica, relevante e temporal?
alcançar o ganho de 6 mil mensais até 2 de janeiro de 2026, que com esse ganho eu vou conseguir colocar a minha filha na escola Cruzeiro, né, que essa escola é uma escola que dá segurança para ela se desenvolver. Então você constrói na sua mente justamente a narrativa do seu sucesso. E aí sim, você começa a ter algo mais palpável, mais sabe, que você consegue colocar. E eu até estimulo você agora, nesse momento aí, se você estiver parado, se você estiver de um jeito que consiga escrever, né, se for o caso, né, que você coloque aí o que é sucesso para você. Sabe, o que é sucesso para o João, para a Maria, para o Joaquim, para o Matheus aí, o que é sucesso para você? Tenta colocar isso, tenta entender um pouco do que é esse seu sucesso. Você não precisa ter essa resposta de pronto agora, com certeza não precisa, né? Mas é importante você ter essa percepção do que é esse sucesso para você. Isso vai ajudar você significativamente a dar esses próximos passos que vão ser necessários, né? Então, sempre bom falar que quando a gente fala que monta o sucesso e a gente acaba colocando ele nessa caixinha do sonho, né? Às vezes a gente fica olhando o sonho, né, como algo muito distante. Mas quando eu consigo definir o sucesso, né, eu consigo definir aqui o meu sonho, eu consigo deixar isso mais próximo, sabe? Eu consigo deixar isso mais presente para mim. E deixando isso mais próximo, deixando isso mais presente para mim, eu tendo a deixar isso mais vivo. Então, quando eu defino o meu sucesso, quando eu defino o meu sonho, quando eu entendo de fato aquilo que eu estou buscando, né, o que acontece? Isso vai ficar mais presente para mim. E quando fica mais presente para mim, eu gosto sempre de usar o mesmo exemplo. Né? Quando você vai trocar de carro, ou quando a mulher está grávida, sabe? Aquilo ali, quando está muito visível para você, muito presente, parece que, no caso do carro, por exemplo, não sei se aconteceu com você. Se aconteceu com você, coloca eu aí, só para me entender, para me entender aqui um pouquinho. Mas eu já passei por isso, né? Uma vez eu fui trocar de carro, eu escolhi o carro e fiquei naquele namoro, compro, não compro, né? Vou, não vou. E aí resolvi comprar o carro. E aí, só que eu não tinha comprado ainda, parecia que tava um carro a cada esquina da minha casa, assim. Toda hora eu olhava no carro, né? Quando eu tive as crianças, a mesma coisa. Quando a Jéssica, minha esposa, engravidou pela primeira vez, era tudo que eu olhava, eu acreditava que era para criança, né? Eu ia pro shopping, só via loja de... um shopping que eu sempre ia, que, cara, eu nem quase via loja de criança, entrava no shopping, falei, caraca, é tudo para criança, parece desse shopping aqui, impressionante. Então, é importante a gente ter esse sonho vivo para que a gente consiga dar esses próximos passos, né, e ficar mais presente para isso tudo. Né? E eu estimulo vocês também a ter um mural dos sonhos. Né? Esse mural dos sonhos, ele é uma ferramenta, eu gosto de falar isso, né? O mural dos sonhos, ele de fato, ele é uma ferramenta. E é uma ferramenta que nos ajuda, né, a deixar tudo mais visível, como a gente foi falando até agora, né? Se você for ver, a gente está falando de sucesso, de sonho, e de deixar isso presente, né? E já falei a importância de você deixar isso presente. Então, deixar isso presente, deixar isso próximo a você é importante. E o mural dos sonhos é uma forma de nos ajudar a deixar isso mais claro, mais vivo e mais presente em nós. Beleza? Bacana, então, vamos lá, vamos partir para um passo a passo, entender um pouco desse fluxo, entender como é que funciona esse desenho aqui. Eu gosto de falar que o padrão, né? A gente falou sobre isso mais cedo de manhã no Café Conhecimento, né? Eu com o Júnior Sana fomos conduzindo o Café Conhecimento, justamente trazendo essa percepção da importância do padrão. Quando eu tenho um padrão, eu posso dar direção. Quando eu tenho direção, eu posso ganhar escala. Então, aqui, esse método, essa metodologia de avanço aí que você vai perceber nessa apresentação de hoje, ela é uma metodologia padronizada que gera escalabilidade. Então, se você está vendo a gente pela primeira vez, se você é um convidado, né, você vai olhar isso aqui como algo a ser aplicado. Se você é um líder, se você é um regional, um gerente, você vai olhar isso aqui como algo a aplicar. Percebe a diferença, né? Então, de um lado, eu aplico, do outro, eu duplico. Né? Então, esse é o principal ponto. A gente vai falar hoje dos 4 primeiros passos, tá? Então, semana a semana, como eu disse no começo, a gente vai falando de blocos.
Então, a primeira semana agora, 1, 2, 3 e 4. Na próxima semana a gente fala 5, 6 e 7. E na última semana a gente fala 8 e 9. Beleza? Mas de forma rápida, para me entender, Thiago. Primeiro passo que você precisa ter dentro desse negócio: definição de metas, estudar manuais, lista de nome e primeira ação. Vou falar sobre isso hoje. Depois disso, Thiago, alcancei os meus primeiros resultados com essa estratégia. O que eu faço agora? E aí você começa a calibrar a sua roda de ações diárias, que são plano de ação, rotina, as ações, os fechamentos e o follow-up. Então, a sua roda de ações diárias, ela consiste nisso aqui. E a gente vai entendendo aí durante as semanas, né? Mas, basicamente, são todas as ações que você precisa fazer diariamente para alcançar os resultados que eu sei que você busca. Beleza? Beleza, Thiago. Vamos falar primeiro, então, das primeiras ações, primeiros passos. Definição de metas. Eu gosto de lembrar que, assim, os resultados, né, que você constrói dentro dessa jornada, eles vão ser fruto, né, desse primeiro momento. Por quê? Quando você começa bem esse projeto, a probabilidade de você acelerar mais rápido é muito grande. Então, se eu calibro bem esse começo, sabe aquela velha máxima que a gente ouvia falar, né, que se você tem, né, acho que foi Napoleão Hill, se não me engano, que falou, né, acho que falou sobre isso, que era, se você tem ali 1 hora para poder cortar uma árvore, passe 40 minutos, 50 minutos amolando o machado. Ou seja, quanto mais preparado e mais afiado eu for para as minhas primeiras ações, mais assertivo eu vou ser. Então, não negligencie esses primeiros passos, não negligencie esse primeiro momento. Né? Esse primeiro momento de definição de metas, ele é muito, muito importante. E o primeiro passo vai ser o mais importante, porque ter o entendimento de qual é o primeiro passo é o que trava a vida de muita gente. Tem muita gente que às vezes precisa sair do lugar, mas não tem clareza de qual é o primeiro passo. E às vezes o primeiro passo não é, eu preciso começar a fazer ações. Não. Talvez o primeiro passo seja você definir o local das ações, né? Talvez o primeiro passo seja você já fazer uma lista, né, de nomes para poder fazer a primeira ação, que é o que a gente vai fazer hoje. Então, assim, ter clareza do primeiro passo, ele é fundamental. E quando eu vou definir metas, o que eu preciso sempre lembrar? De metrificar, é o principal ponto, né? Mas de deixar bem, bem alinhado cada uma dessas perguntas que eu vou fazer agora. Então, quando você vai definir metas, a primeira coisa que você precisa entender: qual o valor que você quer alcançar nos próximos 90 dias? 90, Thiago? Pode ser 30? Pode ser, mas o padrão é 90 dias. Então, é importante a gente ter uma visão de norte de 90 dias. Ou seja, o que eu quero alcançar nos próximos 90 dias? Vamos falar que você começou hoje. Coloca no papel aí, o que você quer alcançar nos próximos 90 dias? De forma mensurável. Quantos dias da semana você vai se dedicar a isso? Sabe? Pô, seja honesto. Pô, Thiago, eu vou 2 dias só. Beleza, que bote 2 dias. É lógico que eu não vou mentir. Quanto mais intensidade no começo, mais rápido esse carro vai andar. Né? Se eu vou, né, tracionando ali o carro, pouquinho a pouquinho, acelerando devagarzinho, o que vai acontecer? A probabilidade é que eu demore mais para pegar no tranco. Agora, se eu dou pego de primeira e já saio ali com mais velocidade, a probabilidade de eu chegar numa estabilidade do motor maior, menos tempo, né? Então, quantos dias da semana? Quantas horas desse dia? De 0 a 10, quanto que você está comprometido nisso, né? Quando a gente fala ali do qual o valor que eu quero alcançar nos próximos 90 dias, essa pergunta ela é bem direta, tá, gente? É valor, sim. Thiago, mas tudo se resume em dinheiro? Não. Só que o valor é algo palpável para que a gente consiga, de fato, montar o planejamento, para que eu consiga, de fato, montar a estratégia. Mas o que eu quero, Thiago, é pagar o plano de saúde do meu filho. Tá bacana, quanto que é isso? Mas, Thiago, o que eu quero é pagar minhas contas que estão atrasadas. Beleza, quanto que é isso? Então, traga sempre para essa realidade. Quando eu pergunto quantos dias da semana você vai estar dedicado, é para que, de fato, a pessoa que te chamou, ela também entenda e respeite o seu momento. Talvez você vai falar assim, pô, Thiago, eu não tenho muito tempo não, mas aí se você vai lá para o teu líder, para a pessoa que te convidou, e você fala para ele que você tá com, né, vai se dedicar todo dia, né, 5 dias por semana, a expectativa dele tá essa, ele vai te cobrar em cima disso, né? E quando eu falo cobrar, é porque
o objetivo dele aqui é fazer você gerar resultado. Então, é esse tipo de cobrança. Então, quantos dias da semana você está dedicado a isso? Né? Quantas horas do dia? Né? E, lógico, de 0 a 10. Qual o seu nível de comprometimento? Afinal, é com o seu nível de comprometimento que a pessoa que te convidou vai conseguir saber o quanto que ela aperta ou não. Porque, gente, eu sempre falo isso, assim, vamos ser bastante honestos, né? Existem 2 formas de você trabalhar dentro da PVS. Numa, você vai fazer 100% do seu jeito. E aí você vai entender o que eu estou falando, vai entender o que o seu líder falou, vai entender como é que funciona o negócio, você vai trabalhar. E existe uma outra forma, que é sendo direcionado pelos processos Teams, sendo direcionado pelo seu líder. Só que dessa forma, é importante que você siga aquilo que o líder falar. Você não é obrigado a ir nesse jeito. Só que esse é o jeito que a gente entendeu que funciona. Como que a gente entendeu que funciona? Hoje são mais de 400 regionais, mais de 10 mil consultores cadastrados. Então, é muito tranquilo a gente olhar para o processo e falar, cara, beleza, isso aqui funciona. Hoje é muito fácil a gente olhar, né? Fácil assim, né? Mas é muito tranquilo a gente olhar e perceber o que funciona e o que não funciona. Então, existem essas 2 formas de trabalhar, beleza? Bacana, Thiago. Fui lá, respondi, ficou todo muito claro. Mas para que eu respondi isso? Para a gente montar, de fato, o seu planejamento. Então, você vai perceber aqui que o que eu fiz agora foi entender a base para a meta. Desculpa, eu fui entender agora qual é o seu norte. Só que para mim definir o seu norte, eu preciso saber o quê? Alguns pontos que vão desenhar ali, digamos assim, né? Que vão desenhar o seu plano de ação. É o que a gente chama de premissas. E as premissas, ela é tudo aquilo que eu preciso usar como base para multiplicar em cima daquilo que eu vou me dedicar. Você vai entender aqui, beleza? Primeira premissa que eu preciso utilizar com você você precisa entender que o ganho por adesão, ele gira em torno de R$200. Digamos aí que, Thiago, mas eu cobro 350. Mas eu gosto de botar R$200 de lucro. Você deslocou, você alimentou, descontou o rastreador. Vamos falar que o ganho é de R$200. Vamos colocar como uma métrica muito básica aqui a conversão de 5%. Ou seja, cada 20 cotações que você faz, você fecha uma. O normal é 10%. Mas para quem está começando, é importante trazer uma realidade de 5%. Então, eu sei que cada 20 cotações é uma adesão. E a outra conversão importante é a de abordagem. Quando você entra em contato com 5 pessoas, em média, seja por telefone, pessoas que você pegou contato, o lead, a normal é você conseguir uma cotação. Então, a cada 5, uma. Então, com essa base, eu já consigo montar um primeiro plano de ação. Então, ou seja, se a minha expectativa de ganho é de R$3.000, aqui no exemplo, eu vou me dedicar 5 dias por semana, eu já tenho aqui o que a gente chama de MOD. O que é um MOD, Thiago? É um mínimo objetivo diário. Esse mínimo objetivo diário é o direcionamento, é o indicador. É o indicador. Eu sempre gosto de usar o mesmo exemplo. Quem vê, eu sempre uso o mesmo exemplo. Quando eu saio do Rio para ir para São Paulo de carro, eu só vou saber que eu estou no caminho de São Paulo se eu olhar para as placas. Deixa eu virar a câmera. Se eu olhar para as placas e olhar nas placas Dutra, Pindamonhangaba, Aparecida do Norte, esses lugares. Se eu estiver andando e eu ver essas placas, eu sei que eu estou no caminho de São Paulo. Agora, se eu começo a ver Teresópolis, Petrópolis, Rio Santos, cara, eu estou indo para um lugar completamente diferente. Então, esses são os indicadores. Então, quando eu tenho uma meta clara, eu consigo definir os meus indicadores. Então, meus indicadores, eles são esses. Para que eu possa fazer 15 adesões, R$3.000 de renda por mês, 15 adesões que eu preciso fazer com base nos 200 lá, lembra? Então, com 5% de conversão, 300 cotações, e 1.500 abordagens por mês. Então, se eu faço 1.500 abordagens, eu posso falar que eu consigo fazer 15 adesões. É lógico que existe ajuste, pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, mas aqui a gente está falando de estatística de conversão, beleza? Como que eu vou me controlar com isso, Thiago? Bom, uma primeira ferramenta é o plano de ação. Então, aqui você vai receber esse material e lá vai ter o plano de ação que você pode preencher junto com o seu líder e, com toda certeza, vai te ajudar nessa caminhada. E um outro ponto também é a Agente Teams IA.
é um agente que vai montar o seu plano de ação por você. Então, você que é líder, quer encaminhar esse link para a sua equipe que está em outro estado, também é uma ótima ferramenta para colaborar na construção desse material, beleza? Aqui eu passo muito rápido, afinal esse treinamento não é um treinamento técnico, mas a pessoa que te convidou, ela vai explicar a você sobre a importância da leitura dos manuais. Aqui nesse material, a gente preparou um conteúdo muito importante, que é esse aqui do sistema de treinamento com os manuais e o mapa mental. Então, quando você clica aqui nesse mapa mental, você vai ver aqui, ó, deixa eu... Vou colocar aqui para vocês entenderem aqui, ó. Então, aqui eu tenho um manual de crescimento, por exemplo, ó, aqui. Eu tenho um manual de crescimento, por exemplo, que quando você vê aqui, tá todo fechadinho, mas você pega aqui, ó, você vai clicando nele, ele vai abrindo, você vai tirando nome, missão, visão, você vai ter aqui embaixo incentivos e benefícios, explicando, ó, níveis de reconhecimento, premiações, então você tem tudo explicando aqui sobre o negócio, mas também sobre as nossas regras, né? Então, o sistema de treinamento vai te ajudar aí também nesse processo de captação, mas é importante você fazer esse treinamento com o seu líder, beleza? Terceiro passo, Thiago. Então, primeiro passo, definir as metas. Segundo, estude os manuais. Gente, manual converte, tá? Entender sobre o manual converte e converte bem. Então, muita atenção, porque tem gente que às vezes negligencia o estudar os manuais. Eu sempre falo, né? Eu dei esse exemplo hoje de manhã no Café Conhecimento, onde eu falava, né? É meio louco você imaginar que um técnico da LG não entende do manual. Você ia ficar até irritado, né? Como assim, cara? Você não entende do manual, você não entende o que você está vendendo? E a gente precisa ter esse mesmo comportamento. Eu preciso olhar e enxergar que eu preciso, sim, entender do manual. Por quê? Primeiro, questão clara, né? Preciso entender aquilo que eu estou vendendo. Mas, segundo, também, questões de estratégia. Porque o manual vai te ajudar a você converter mais, beleza? Então, feito isso, a gente vai partir para um ponto muito, muito, muito importante. Eu vou dar aquela acelerada aqui agora, porque esse ponto vai ser muito tratado junto com a pessoa que te convidou para estar com a gente aqui, beleza? Então, primeira coisa que eu preciso fazer, lista de nomes, né? Lista de nomes. O que é, Thiago, essa lista de nomes? Por que eu preciso montar a minha lista de nomes? Né? A lista de nomes, eu falo que ela é um grande divisor de águas. Por quê? Porque é com a lista de nomes que você vai conseguir fazer as suas primeiras cotações. Isso vai te ajudar demais para você startar dentro desse projeto. Então, primeira coisa na lista de nomes que você vai colocar aí, vai pegar aí, ó, uma folha em branco, uma caneta, né, e a lista do seu celular. Tiago, eu quero fazer no digital. Pode fazer, mas eu gosto muito dessa dinâmica da caneta. Ajuda demais você a tirar do papel ali de fato e se concentrar. Então, fez ali, e essa lista, você vai ter uma base muito boa e importante para poder trabalhar. Por que a gente fala aqui da lista de nomes e da importância dela? Primeiro, para a gente entender qual é o nosso impacto hoje na sociedade. Eu não sei se você sabe, mas existe uma teoria de que todo mundo conhece todo mundo em até 6 graus. Como assim, Thiago? Eu conheço Barack Obama até 6 graus. Eu conheço, sei lá, Michael Jordan até 6 graus. Você conhece todo mundo em até 6 graus. E essa teoria vai mostrando justamente no entendimento de que todo mundo, cada um de nós conhece até pelo menos umas 3, 4, 5 pessoas, né, de distância, se você for parar e lembrar agora, né? Mas qual é a principal base disso aqui? Todo mundo vai conhecer ali um núcleo de até 100 pessoas, né? Vamos falar aí escola, casa, faculdade, né, nos avanços que você foi dando na vida e você vai lembrando, mas todo mundo vai conhecer várias pessoas em até 100 pessoas. Essas 100 pessoas, elas também conhecem até 100 pessoas, que conhecem até 100 pessoas, que quando a gente vê no 6º grau, dá 1 trilhão de pessoas, ou seja, muito mais do que a população mundial. Então, eu sempre gosto de usar de exemplo, né, que eu conheço, eu não vou usar nomes aqui para não ficar exposto, né, mas assim, eu conheço pessoas que conhecem pessoas muito importantes, né? Então, assim, ó, vamos pegar um exemplo aí que a gente teve já dando treinamento pra gente hoje, é próximo aqui do Teams, que é o Rogério Minotouro, lutou aí, né? Bateu demais no final de semana no Tadala lá, Tadala Fila, lá é o nome do cara, né? Então, mas bateu pra caramba lá no Tadala e
eu conheço ele, cara, e ele conhece várias pessoas no mundo todo, né? Então, assim, só o fato de você me conhecer, já conheceu ele. Tem gente que já conhece ele, você talvez conheça outro que conheça outro famoso, né? Que conhece uma opção de gente. Então, essa teoria, ela embasa muito isso. Mas por que eu trago essa teoria aqui? Para você entender que com essa teoria, você consegue alcançar o máximo de pessoas somente trabalhando a sua base. Tá focando na sua base, você já consegue impactar milhares de pessoas. Beleza? Então, o que eu vou fazer então, Thiago? Você vai pegar a sua lista de contatos com muita atenção, concentração. O que é importante, gente? Não filtra. Né? Você pode tender a querer filtrar. Ah, esse aqui eu acho que vai, esse aqui eu acho que não. Não, não vai. Você vai pegar os 50 nomes. E aí a primeira ação, né, que é o nosso quarto passo. O que você vai fazer? Você vai mandar uma mensagem para essa pessoa. Então, agora que você tem esses contatos na mão, você vai fazer a sua primeira ação. Listei os contatos, né? E aí você pode mandar esse texto por texto ou por áudio. Ou você pode ver o texto e o áudio que o seu líder já usa. Então, assim, vai conversa com ele ali que ele vai ter um bom argumento ali também, que já funciona. Então, isso aqui não é padrão, vai mudar de região para região e tudo mais. Mas, basicamente, você vai falar com ele. Olá, João, tudo bem? Individual, tá, gente? Eu mando isso aqui em massa, não. É individual. Olá, João, tudo bem? Veja se você consegue me ajudar. Eu comecei a trabalhar na PVS Brasil, na proteção veicular, estou na experiência e estou com uma meta de apresentar ela para pelo menos 20 pessoas ainda hoje. O processo é bem simples. Você me envia a placa do seu veículo, um e-mail para contato, e eu vou te enviar uma cotação com 3 opções. Se você achar que não faz sentido para você, tá tudo bem. Mas caso acredite que faz sentido, entender um pouco mais, a gente dá segmento. Independentemente da sua decisão, você vai me ajudar a passar nessa etapa aqui. Então, o que eu estou pedindo à pessoa? Uma ajuda. Uma ajuda. Ah, mas a pessoa vai te responder. Pô, obrigado, Mário, mas eu já tenho proteção. Você fala, cara, eu entendo, até imaginava que você é um cara que se preocupa com isso. Mas você deixa eu fazer uma cotação para você de toda forma? É para fazer um teste aqui, você fica com a cotação aí, você não precisa fechar comigo, mas pelo menos agora você já sabe que eu trabalho com isso e vai me ajudar aí a prospectar cada vez mais. E aí você faz a cotação, beleza? Agora, só que um ponto importante aqui caso a pessoa não feche, ou caso a pessoa não tenha mais o carro, ou caso a pessoa não tenha mais a placa, ou não tenha a placa naquele momento, não perca caminho, não perca a oportunidade. Sempre vai ter um caminho. E qual é o caminho? Né? Caso a pessoa fale para você alguma dessas coisas, você vai falar para ela, você fala, olha, entendo perfeitamente, tá? Mas assim, eu acredito que se fizesse sentido para você, caso a pessoa fale que não faz sentido, né, aqui, você me daria uma oportunidade, certo? Então, mediante a isso, eu gostaria de te pedir uma ajuda. Você me indicando 5 pessoas, pedir uma ajuda, me indicando 5 pessoas para que eu possa fazer contato. Né? Só preciso que você me envie o contato do WhatsApp, falando brevemente quem são essas pessoas e, se possível, avisar elas que eu vou entrar em contato. Você sabe como envia contatos pelo WhatsApp? Percebe aqui, ó, a pessoa falou que não queria, que não tem mais um veículo, ou que não faz sentido para ela, caso você tenha feito a cotação. Então, o primeiro momento faz a cotação dela. Se ela não tem carro, não tem veículo, não tem nada, aí você vem para esse áudio aqui. Mas se você fez a cotação dela e ela não tem interesse, você também vem para esse áudio aqui. E aqui o que a gente vai trazer, vai falar para essa pessoa? Falar, olha, entendo, mas eu preciso de indicação. E você vai perceber que lá no finalzinho eu falo o quê? Você sabe como envia contato pelo WhatsApp? Eu não estou pensando se ela vai me indicar ou não. Eu estou dando certeza para ela que ela vai me indicar. Isso é ser incisivo, é ser de fato direcionado. Então, né, você explica ali a pessoa, caso ela não saiba, né? Às vezes a pessoa não vai saber mandar contato, um contato, né? Aí você vai explicar ela e ela vai te mandar as cotações. Então agora é hora de mandar cotação. Vai mandando cotação, né? E a próxima etapa, entendendo esses passos, né? A gente vai entender que alcancei, de fato, ali os meus primeiros resultados, fiz as minhas primeiras adesões, fiz ali meus primeiros movimentos com essa base que eu já tenho. Aí você vai vir para cá, né, e vai startar a sua rotina, as suas ações de rotina diária que a gente falou lá no começo. Então percebe aqui que é um fluxo. Eu defino as minhas metas, entendo dos manuais, listo os nomes e começo a minha primeira ação. Qual é o meu objetivo, Thiago? Que nessa primeira ação você consiga alcançar ali as suas 10, 15, 20, talvez até 30 primeiras cotações, 30 primeiras adesões. Mas, nossa, Thiago, logo de cara? Não é logo de cara, mas é em cima do processo que a gente está falando.
Lembra que a gente falou aqui, ó? Pô, eu vou fazer uma lista de 50 contatos, eu vou pedir indicação. Lembra lá o que a gente falou na definição de metas? Uma conversão de 5%, a gente está falando de você aqui ter ali uma média de 5% em cima da quantidade de cotações. Se você tem 50 contatos e cada um desses 50 te indica 5, são 300 contatos. Ou seja, então, são 300 oportunidades de fazer cotação, que você já pode fechar ali em 10, 15 contatos, conseguindo falar com todos eles. Mas pode ser que alguns só te indicam 2, só te indicam 3. Pode ser que alguns te indicam 10, te indicam 15. Só que qual é a grande magia? Que independentemente da quantidade de pessoas que te indicaram, vão falar que não indicou 300, só metade, 150. Esses 150 também podem te indicar mais 5. Então é por isso que quando a gente starta isso e começa a fazer essa roda girar, é importante você partir para cá agora. É onde você vai montar plano de ação, ter a sua rotina, ter as suas ações, fechamento diário e follow-up, que é o processo de acompanhamento. Então, essa primeira etapa vencida, que é a etapa do start, se a gente pode dizer assim, ela vai te ajudar. Pode voltar com a minha tela, por favor, Luan? Ela vai te ajudar Breno, de novo. Então, ela vai te ajudar a você alavancar logo nesses primeiros passos. Então, fui bem rápido e objetivo, porque a ideia é explanar para você tudo aqui, mas a pessoa que te convidou, a pessoa que é o seu líder aí, o regional acima, ele tem total capacidade para explicar e mostrar a você passo a passo de como que você passa por isso aqui, passo a passo de como que você aplica isso aqui. Então, é importante a gente deixar uma coisa muito, 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 muito clara. Gente, é possível ter resultado de várias e diversas formas dentro desse negócio, tá? Porém, existe um caminho que já foi trilhado. Você que está chegando, cuidado para às vezes não querer colocar toda a sua bagagem, a sua experiência na frente, né, em um projeto que, como eu falei lá no começo, é um universo paralelo. Então tem muita coisa que no mercado funciona, que vai funcionar aqui, mas tem coisas que às vezes não vai funcionar. Então o que eu te direciono a fazer? Chama o seu líder, fala, cara, o que você fez para ter resultado? Ele vai te falar. Aí você fala, agora, o que você faria hoje para ter resultado? Porque você vai ter duas bases. Porque aquilo, dependendo do tempo de casa do seu líder, a gente tem líderes hoje que está há 10 anos na PVS, há 12 anos na PVS. E às vezes aquilo que ele fazia lá naquele momento, lá atrás, não funciona mais hoje, ou não funciona tão bem. Mas ele tem total capacidade para discernir isso com você. O que ao longo do tempo continua funcionando e o que parou de funcionar. E ele vai te conduzir diretamente nisso, beleza? Gratidão, obrigado à sua audiência até agora, né? Deixa aí a sua curtida e continue encaminhando essa live, né? Porque tanto aí a parte do Bara no começo, quanto a parte agora a minha parte, ela vai ficar disponível, né, o tempo todo. Então, peço aí essa ajuda para você encarecidamente, de você compartilhar, porque não tem muita gente precisando ouvir isso aqui que a gente falou hoje, né? E assim como a gente já tem milhares de pessoas com a vida transformada, a sua pode ser a próxima, e a pessoa que você indicou, encaminhou, também pode ser a próxima. Beleza? Galera, gratidão, muito, muito, muito obrigado. Gratidão a toda a diretoria, Elton Barbosa, por sempre ceder esse espaço aqui para a gente compartilhar conhecimento, beleza? E para a gente não perder o costume, ó, faz um e vem.